Então, todos nós sabemos que interferência eletromagnética ela é oculta, certo? Aqui você vê as interferências no gráfico, ela é oculta. A interferência eletromagnética, ela pode ser conduzida, irradiada e por indução, certo? Então nós temos um aparelho importante, né, que todos nós conhecemos, que é o secador de cabelo. Então a sua potência aqui, quando você for testar o sistema solar, seja com bateria ou sem bateria, você tem que utilizar um secador de cabelo com a potência aí de 1800. A corrente é mais ou menos 8 amperes, certo? Então, no Brasil e no mundo, secador de cabelo revela energia solar falsa. Eu já apresentei esse vídeo, certo? Então, como a gente está se tratando de campos magnético, quando se fala em campos magnético, estou me referindo que corrente elétrica. Também você pode fazer o teste do campo elétrico. O que é o campo elétrico? Atenção, quando você liga um secador de cabelo no sistema solar, o que acontece? Há uma queda de tensão e o versor acelera, né, para tensão maior do que a tensão da rede, chegando a 240 ou mais volt. Então há uma sobretensão na rede, certo? Já se sabe que quanto maior for a resistência do cabeamento solar, maior será a tensão na rede. Então você pode fazer o teste de sobretensão no inversor através do secador de cabelo, e você pode fazer o teste no campo magnético. Você pode fazer o teste do campo elétrico, que é tensão no secador, e você pode fazer o teste de campo magnético, corrente elétrica no secador. Então, já se sabe que o secador pode emitir até 40 microtesla, certo? Entendeu? Então você pode fazer esses dois testes. Hoje nós vamos fazer o teste do campo magnético, certo? Então, cabos singelos e secador de cabelo são transmissores de AMI, certo? Então pode ser por condução. A propagação do sinal de interferência acontece através de cabos de alimentação de sinal ou aterramento. Então, todos os condutores elétricos são atingidos, o fase, o neutro, o terra. Então eles ficam desequilibrados, certo? Eu vou apresentar na frente o desequilíbrio das correntes elétricas no fio fase, neutro e terra. Exemplo, cabo singelo, certo? Eu coloquei exemplo cabo singelo porque é o cabo usado no Brasil por quê? Por falta de educação, certo? Por que que as pessoas usam o cabo singelo no sistema solar? Por falta de educação. Ele não sabe o que é interferência eletromagnética e não sabe como testar. E hoje eu vou ensinar como fazer o teste. Você tem que fazer o teste com o secador de cabelo. Então, existe interferência eletromagnética por indução, acontece quando existem dois circuitos acoplados magneticamente, exemplo, cabos singelos paralelos separados e irregulares sem amarrações. Então isso aqui já teve problema em São Paulo, projeto reprovado, teve problema de campo magnético, certo? Aí os fios começaram a esquentar, mesmo com as correntes iguais nas três fases, tinha um cabo esquentando, então é um problema de indução, interferência eletromagnética. Ele teve que corrigir. A correção que foi feita lá, você foi por obrigação amarrar todos os condutores, os três fases mais neutro e o terra junto, para eliminar o campo. Irradiação, quando algum componente do sistema elétrico gera o sinal de interferência que se espalha no espaço, até atingir o equipamento e pessoas que sofrerá o dano. Então, se o dano, quando se fala em dano, se você aplicar um secador de cabelo na cabeça de uma criança, você vai danificar o cérebro da criança. Por quê? Porque ele emite até 40 microtésimos. 40 microtésimos é altíssimo. Explode qualquer cérebro de criança, não adulto, mas criança. Então você já fique sabendo que é por isso que você tem que escolher o secador de cabelo para fazer o teste de,
o teste que possa danificar baterias e motores. Você só pode fazer com secador de cabelo, porque é o único aparelho que tem a maior irradiação eletromagnética. Ela pode ser conduzida e irradiada. Primeiro eu vou apresentar os erros de vocês, certo? Que vocês fazem, os erros, e depois a gente vai corrigir o que você deve fazer. Como o instalador deve realizar o teste de falhas elétricas ocultas que possam danificar a bateria e motores. Você só pode fazer esse teste com secador de cabelo, então fique logo sabendo. Então, aqui nós temos uma demonstração do inversor Tesla do ano 2025, desse ano, novo inversor que foi lançado. Então eles apresentaram ele inundado, né? Ele está inundado. Você vê que está a metade dele inundado, e não ficou até acima. O nível está aqui, ó, só na bateria. A bateria fica embaixo, o inversor fica em cima. Esse é um tipo de inversor, ó, ele é novo, é o PW3. Foi lançado agora. Inversor solar embutido, preste bem atenção, está lá as especificações no inversor, que suporta até 20 kW de energia solar DC por PW3. É a marca do inversor Tesla americano. Então, já sabe que isso aqui é uma burrice, tanto do Brasil e Estados Unidos. Tesla, mas de quem é a burrice? Tesla. Por que é uma burrice? Mesmo que se você ligar esse inversor, ele é a prova d'água, essa água aqui vai esquentar, então não vai ter efeito nenhum para essa bateria durar tanto tempo. Só se essa água fosse corrente, e não é, ela é uma água parada, certo? Então não vai ter efeito nenhum sobre aquecimento da bateria. Para você proteger hoje uma bateria, você teria que usar dispositivos térmicos, e nem sensor de fumaça você não pode usar. Por quê? Olha, você tem que saber o que é água. Ele está imerso na água. Você tem que saber o que é água. Água é diamagnética. Tá aqui. Água, procure ler aqui. A água é diamagnética devido à sua estrutura molecular com elétrons emparelhados, o que faz com que ela seja francamente repelida por campos magnéticos. Então, se eu retirar neste exato momento este inversor e jogar fora, e eu jogar uma pedra aqui bem no meio da água, o que acontece? Vai formar aquele círculo. Você pode pegar, se você mora agora na fazenda, vai até lá no açude, joga uma pedra de 500 gramas lá no meio do açude. O que que vai acontecer? Vai criar aqueles círculos, não vai? Vai criar aqueles círculos, aqueles círculos ele vai aumentando. O que é isso? A água é repelida por campos magnéticos. Então você tem que saber o que é água para se fazer um teste de inversor imerso. E você tem que saber o que é um condutor elétrico para você fazer um teste imerso. O que que acontece? O que acontece? Esse aparelho, quando ele é energizado, ele tem interferência eletromagnética. Não só no inversor, na bateria também. A única coisa que vai ser nula aqui é a interferência eletromagnética na bateria, mas nunca no inversor. Principalmente se você estiver usando cabo singelo. Então, a única vantagem aqui que vai ser eliminada é a interferência eletromagnética somente da bateria. A questão de temperatura nem tanto, porque essa água é parada, ela vai esquentar. É uma burrice. Isso aqui é uma burrice. De quem? Do Brasil. Que o Brasil já copiou isso aqui, ó. O Brasil copiou isso aqui dos Estados Unidos. E agora eles estão passando o cabo singelo dentro de um tanque para eliminar a interferência eletromagnética. Por que que os brasileiros fazem isso? Porque eles não estudam. Eles fazem isso porque são pobres. Eles não têm condição de comprar um cabo blindado. Eles não têm condição de comprar um reator. Eles não têm condição de comprar um bom inversor na Alemanha. Eles não têm condições de comprar um painel solares na Alemanha. Eles não têm condições de comprar cabo blindado na Alemanha, porque são caríssimos. É 5 vezes mais caro do que os produtos do Brasil. E aí o que que acontece? Eles são obrigados a fazer esse tipo de arranjo
jeitinho, né? Jeitinho brasileiro e jeitinho americano. Isso aqui é ridículo, certo? Chamado inversores de vitrine. É ridículo, inversores de vitrine. No Brasil existem inversores de vitrine, Estados Unidos existem inversores de vitrine. Todos os lugares agora é de vitrine. Você está escolhendo coisa de vitrine. Você está escolhendo as coisas por dinheiro. Você não sabe o que é ciências. Você não sabe o que é ciência. Se você soubesse o que é ciências, você saberia comprar um bom inversor. Você saberia comprar cabo blindado. O Brasil copiou isso aqui? Provavelmente copiou, porque o Brasil copia tudo. O Brasil não cria nada. O Brasil não inventa nada. Apenas o Brasil copia. O que foi que o Brasil copiou? O que foi que o Brasil copiou? O que foi que o Brasil copiou desse inversor inundado? Cabo singelo falso do Brasil. Vou arriscar cabo singelo imerso no tanque de água. O que acontece no Brasil? Se você passar 3 cabos singelos no tanque de água desconecta a antena transmissora de AMI. Todos os cabos singelos são antena transmissora de AMI. Aqui é a antena aqui, ó. Essa antena é um símbolo representando o cabo singelo, porque o cabo singelo é uma antena transmissora de AMI. Aí o que acontece? Você passa esses 3 cabos energizados dentro de um tanque de água. Para quê? Para eliminar a interferência eletromagnética. Como eu havia falado, que se você tiver um açude, um tanque na fazenda ou no seu quintal, jogue uma pedra neste exato momento bem no meio da água para ver o que acontece. Vai gerar esses círculos. Pode fazer o teste agora aí na sua casa. Vai gerar esse círculo. Então a água é repelida pelo campo magnético, ela está sendo repelida. Então isso aqui é um tipo de jeitinho brasileiro perigoso, como eu apresentei na aula passada. Os cabos errados funcionam como antena transmissora de AMI. Aí você passa esses cabos, que aqui está só metade. Você só reduziu 50%. E aqui está só metade desse cabo imerso na água. Para reduzir a interferência eletromagnética para a bomba não queimar mais. Quer dizer, a bomba vai funcionar normal. É como esse pedaço de cabo aqui está sendo blindado, se opondo à interferência eletromagnética, entendeu? Então você tem que estudar tudo isso. Você tem que estudar o que é água. O que acontece quando o condutor é molhado, condutor elétrico. O que acontece quando um inversor é inundado, uma bateria é inundada. Então vocês têm que saber tudo disso. Tudo disso vocês têm que saber. Para poder aprender a corrigir um sistema que é complexo. Um sistema de energia solar é 3 vezes mais complexo do que um sistema convencional. É por isso que eu falei que engenharia elétrica e eletrotécnica não serve para energia solar. Não serve mesmo. Você está pensando se isso aqui é um sistema convencional? Não é. Isso aqui é um sistema avançado. Você está mexendo com energia solar, você está mexendo com matemática. E a matemática avançada. Você está mexendo com muitas coisas. Clima, temperatura, campos magnéticos, campo elétrico, frequência. Você está mexendo com um monte de coisas. E pior que tem coisa aqui invisível. Uma interferência eletromagnética é uma fumaça invisível. E danifica todo o sistema solar e queima a bomba. Queima a bomba na hora. Olha, aqui ó, interferência eletromagnética, ela queima o motor? Queima. Pode fazer uma pesquisa no Brasil aí que você vai encontrar um monte de motor queimado por interferência eletromagnética. Só que ele não sabe, ele diz assim, sobrecarga. Porque esses engenheiros do Brasil, eletrotécnicos, eles foram formados em escola que o currículo é da época de Getúlio Vargas. Nunca foi mudado. Então, ainda hoje esse pessoal, eles falam em sobrecarga, que não existe sobrecarga na era digital. Na era da informação não existe sobrecarga. E sem sobrecarga não existe. O que mais queima o sistema solar é interferência eletromagnética.
Cabo singelo falso do Brasil. No Brasil isso é vergonhoso. Interferência. Aí você compra cabo singelo para instalar em motores. Que é errado. Ou é porque você não tem condição de comprar um cabo blindado? Ou é porque você não sabe o que é um cabo blindado? Ou é porque você não sabe qual é a diferença de um cabo blindado para um cabo singelo? Ou é porque você não sabe o que é interferência eletromagnética? Eu acabei de apresentar para vocês o que é uma interferência eletromagnética. E o que é uma interferência eletromagnética? Qualquer carga elétrica em movimento possui campo elétrico e campo magnético. Campo elétrico é tensão e campo magnético é corrente. Este último consideravelmente maior. A força entre condutores elétricos, certo? Singelos, em paralelos irregulares, conduzem corrente elétrica, certo? O campo magnético e densidade do fluxo magnético em Tesla energiza fio terra, esquenta um cabo singelo e pega fogo. Pega fogo tanto no cabo como no motor como na bateria. 3. Pega fogo no cabo, pega fogo no motor e pega fogo na bateria. Aí você vai dizer que é sobrecarga, que você está mentindo. Você diz que é sobrecarga elétrica porque você não estuda. Esse é o problema do Brasil. Quando alguns investidores mudam para o modo de backup, a maneira como eles lidam com a corrente pode mudar. Em certas configurações, a corrente ativa de uma carga pode retornar ao quadro de distribuição por meio dos condutores neutros de aterramento. E esse erro é comum na maioria das instalações elétricas do Brasil e do mundo, pondo em risco a vida das pessoas em hospitais, residências, indústrias e comércios. Olha, se eu apresentar para vocês as correntes desequilibradas nas fases neutro e terra, é altíssima. Por quê? É sobrecarga? Não, não existe sobrecarga. Interferência eletromagnética. O erro de cabeamento, você usa eletroduto, que é errado. Eletroduto PVC não se aplica no sistema solar. Não se aplica cabo singelo no sistema solar e vocês usam. Para quê? Para o sistema pegar fogo. Aí vocês vão dizer que é sobrecarga e não é verdade. Olha, você tem que usar o que? Para um motor é reator, tá aqui, reator. Reator contra MI, interferência eletromagnética, tá aqui o reator. E vocês estão vendo isso aqui? A seta apontando, isso aqui é um reator. Ele é ligado em série com o motor. Para quê? Para eliminar a interferência eletromagnética. Aí vocês não sabem o que é um reator. Quem confecciona esses painéis em São Paulo é o João Eletricista, está aqui o nome dele. Conheço ele pessoalmente. Eu conheço ele pessoalmente. Eu não coloquei o nome dele aqui para colocar. Eu conheço ele pessoalmente. Eu já estudei em São Paulo. Eu me formei em São Paulo. Cabo blindado, cobre flexível. Isso existe no Brasil? Para motor e bateria? Claro que não existe. Esses cabos blindados é marca Siemens, não existe no Brasil. Você tem que usar cabo blindados para motor e bateria. Você usa cabo singelo. Isso aqui são cabos blindados caríssimos. É 5 vezes mais caro do que o cabo do Brasil. E você não compra porque não tem condição de comprar. Olha, um reator não é tão caro, mas o cabo é mais caro do que um reator. Dependendo da quantidade de metros que você vai comprar. Quanto maior for a quantidade, mais caro. Então, pessoal, existe outro erro aqui, que você usa eletroduto PVC inversor e errado. Todos os inversores do Brasil são instalados com um eletroduto em PVC. Pode ser desse tipo aqui, né? Flexível, rígido, certo? Vocês usam, faz esse emaranhado de coisa aqui, ó. Isso aqui gera interferência eletromagnética. Aqui está tudo desprotegido. Isso aqui dá o maior problema no sistema solar. O inversor fica louco. Queima a bateria, sai queimando aparelhos elétricos, provoca incêndio. Se você usar eletroduto PVC, você está totalmente errado. O que você deve usar?
você deve usar canaleta de metal. Tá aqui, ó. Metal, você tá vendo isso aqui à direita? Isso aqui é metal, aqui é uma bateria embaixo. Inversor, isso aqui é metal, tudo é metal essas canaletas. Metal pesado, metal pesado. E esses cabos que tá aqui dentro, tudo são blindados. Não tem nada de cabo singelo aqui. E é caro. Uma instalação hoje de um sistema com bateria é caríssimo. Porque você tem que instalar cabo blindado e canaleta pesada de metal. Agora você faz essa porcaria aqui no Brasil, ó. Você não pode fazer uma porcaria dessa na minha casa que eu não aceito. A distribuidora de energia elétrica do Brasil, Equatorial, ela aprova o teu projeto porque eles são corruptos. A maioria das distribuidoras do Brasil são corruptas. Tem milhares de projetos aprovados irregulares no Brasil. Irregulares que já apresentou problema e já causou apagão no Brasil. Aquele apagão que aconteceu em 2023 são esses erros que vocês fazem no sistema solar. Mas é aprovado onde? Em todas as distribuidoras de energia elétrica do Brasil. CEMIG, Equatorial, São Paulo, que aprova esse tipo de projeto. Perigosíssimo. Porque tem o problema da interferência eletromagnética. Você sabe o que é uma interferência eletromagnética? Ela faz no campo magnético? Pois você vai ver, você vai se assustar o que é que ela faz. Então eu vou apresentar aqui para você o que é que ela faz. Olha, uma pergunta que eu vou fazer para o Corpo de Bombeiro. Hoje nós estamos no ano 2025. Nós estamos na era digital, na era da informação, não se esqueça isso. Na sociedade da informação. Agora, se você é da sociedade do dinheiro, você está fora da sociedade da informação. Incêndio por sobrecarga elétrica. Mito ou verdade? A história de incêndio por sobrecarga elétrica está toda errada. Medições de corrente elétrica, ou seja, medição do campo elétrico. Então, você está medindo aqui, ó, teu sistema solar está todo reprovado. Eu fiz o quê? Ó, como o instalador deve realizar o teste. Então, você vai aprender de agora em diante. Você vai aprender hoje, aonde? Nesse canal aqui, como testar um inversor. Primeiro, coloque o inversor no modo de backup. Segundo, aplique uma carga, um secador de cabelo de 8 amperes. Terceiro, meça o condutor fase e em seguida no condutor neutro. Quarto, o instalador deve ver a corrente igual em ambos. Mas não existe! Olha essas correntes aqui, tudo diferente. Na fase, 11 amperes. No neutro, 6.9. E no terra, 4.4. Onde já se viu isso? Olha só que a interferência eletromagnética ela não faz. E você vem dizer que é sobrecarga, porque você não estuda. Se houver menos retorno através do neutro, o equilíbrio provavelmente está passando pelo condutor de aterramento. Isso é perigoso e causa incêndios. A história de incêndio por sobrecarga elétrica está toda errada. Não é o que você sabe, mas quem? Qualquer carga elétrica em movimento, assim campo elétrico e campo magnético, este último consideravelmente maior. Está maior, que aqui tem 11. E esse secador ele é 8. 8 contra 11. Mas o que é isso? Interferência eletromagnética. Você não sabe. É uma coisa invisível. Você tá aí testando uma coisa invisível. Porque você está testando com o secador de cabelo. O secador de cabelo ele pode emitir até 40 microtesla. E seus condutores não suportam, porque é transmissor de MI, interferência eletromagnética. Você está usando o condutor errado. Você está usando o condutor singelo errado, é por isso que acontece esses erros aqui. E você vai retirar todos os condutores elétricos singelos, desde o poste da concessionária até chegar no inversor e até chegar na bateria. Todos vão ter que ser retirados. E vai trocar todos os eletrodutos de PVC por canaleta de metal. Tá vendo aí como vocês fazem a coisa errada?
Então, pessoal, esse erro é comum na maioria das instalações elétricas do Brasil e do mundo, pondo em risco a vida das pessoas em hospitais, residências, comércio e indústrias. Você está colocando em risco a vida das pessoas nessa situação aí. Aí depois que você substituir todo o cabeamento, troca a aba, substituir por blindado, canaleta pesada, olha só o que vai acontecer. Quando você corrigir todas essas instalações aí, e vai retirar todos esses cabos singelos, colocar cabo blindado, canaleta de metal, olha só o que vai acontecer. Olha só o que vai acontecer. Tudo normal. Então aprenda a testar as instalações da bateria corretamente. Use de 8 a 8,5 amperes para um teste significativo. Então tá aí. Eu fiz os cálculos, é um vetor. Então eu encontrei 8,5 fase, 8 ampere neutro. Se eu subtrair 8,5, preste bem atenção. Eu vou achar quanto é a corrente do terra. Se eu subtrair a corrente do fio fase, 8,5 menos 8 do neutro, quanto é que vai dar? 0,5. Tá aqui, que é a corrente do terra. Perfeitamente. Pode ser até 1. Não tem problema. Então tá tudo corrigido, ó. Tá quase igual. Fase neutro. A corrente do terra teve que ficar baixíssima, mas estava 4. Tá aqui, ó. 4,4 contra 0,5. Agora aqui tá perfeito. Tá corrigido. Tá corrigido. Eu corrigi. Como que eu corrigi? Tirei todos os cabos singelos, coloquei cabo blindado, coloquei canaleta pesada de metal e pronto, acabou o problema. Mas quem me mostrou isso aqui? Quem me mostrou esses erros? Agora que chegou a pergunta. Quem foi que me mostrou esses erros? Foi o alicate amperímetro e o secador de cabelo. Sem o secador de cabelo, jamais você testa um sistema de energia solar. Sem um secador de cabelo, vou logo lhe avisando. Sem um secador de cabelo, jamais você testa um sistema de energia solar. Jamais. Porque ele é o único aparelho que tem a maior transmissão de interferência eletromagnética. É o secador de cabelo. Que você não deve nem usar na cabeça do seu filho. É o único aparelho que tem a maior interferência eletromagnética. E só posso testar o sistema solar com ele, porque ele vai arrebentar com teus condutores porcaria. Porque se você coloca condutor singelo no sistema solar, é porque você não estuda. Você coloca lixo dentro de casa, para explodir depois. E quem descobre tuas porcarias errado? Quem que descobre? Quem descobre sistema solar falso no mundo é o secador de cabelo. E tome cuidado, porque se você fizer um teste na frente de um engenheiro da Alemanha, com secador de cabelo, ele vai reprovar o teu projeto. Os engenheiros do Brasil não reprovam porque eles não estudam, os engenheiros do Brasil. Deus me livre de um engenheiro do Brasil fazer um teste no meu sistema solar. Deus me livre de um engenheiro da Equatorial e CEMIG fazer um teste no meu sistema de energia solar. Deus me livre. Agora, eu prefiro pegar um engenheiro da Alemanha para fazer um teste no meu sistema solar. Mas eu não quero nenhum engenheiro do Brasil fazendo teste no meu sistema solar. Eu mesmo faço, porque eu sei fazer. Eu faço. Agora, emergência de bateria. Como eu estou apresentando aqui, como o instalador deve realizar o teste de segurança da bateria. Então, emergência de bateria. Que tipo de sensores você escolheria, fumaça ou gás? Vergonha mundial. Quer dizer, você vai escolher sensor de fumaça para quê? Eu acho que você não está preparado para uma situação de emergência. Se você possui uma bateria solar, que vergonha. Que tipo de sensor eu escolheria? Protetores térmicos, presta aqui um nome. Protetores térmicos que você tem que usar em baterias. Cabo blindado. E você não usa. O relé térmico tem a finalidade de proteger circuitos elétricos de possíveis problemas, como aquecimento excessivo. Em geral, quando o equipamento trabalha com sobrecarga. Mas isso no caso dos motores. E já na bateria, ao contrário, o tipo de sensor eu escolheria protetores térmicos, termistores PTC. São protetores térmicos que apresentam resposta em resistência ômica
muito utilizado na proteção térmica de motores elétricos AC/DC. Aí você vai querer usar sensor de fumaça. Que vergonha, cara. Quer dizer, tu vai usar um sensor de fumaça, a bateria até pegando fogo. Já era. Então já sabe que é emergência de bateria. Segurança de bateria, você tem que usar o quê? Você tem que usar o quê? Protetores térmicos, cabo blindado, canaletas pesadas de metal, tá aqui, ó. O que você tem que usar na bateria? Protetores térmicos, cabo blindado. Isso aqui não é cabo blindado, ó. Só pelas aqui que você tá mostrando esse cabo aqui nunca foi blindado. Pegou fogo. Ó. O que você tem que usar lá na bateria? Tá aqui, ó, mostrando, ó. Canaleta pesada de metal. Isso aqui é caro. Canaleta pesada de metal e cabo singelo são caríssimos. Aí você usa essa porcaria pra bateria queimar, que é cano PVC. Você nem o que é isso aí, essa porcaria aí. Entenderam aí, pessoal? Ó, voltando aqui. Então eu ensinei pra vocês como o instalador deve realizar o teste de falhas elétricas ocultas que possa danificar bateria e motores. Então você só pode fazer esse tipo de teste com secador de cabelo. Qual é a potência que você tem que comprar para fazer esse tipo de... Quando você for fazer teste, você tem que levar um secador de cabelo. Tá aqui a potência. 1.800. Não é caro. Você compra aí e faça aí o teste do seu sistema solar. É qualquer sistema solar, bateria ou sem bateria. Monofásico, para inversores monofásicos. Não serve para trifásico, só monofásico. Certo? Entendeu? Porque esse secador, ele é monofásico. A não ser que você instale três secadores em cada fase. Também você pode fazer esse teste no trifásico, certo? Você faz 3 circuitos, né? RST, e vai ligando. Então o que acontece? As correntes nas fases também descobrem no trifásico solar. Entendeu? Então tá aí, já se sabe que cabo singelo e secador de cabelo são transmissores de AMI. Tá? Foi provado nesse exato momento. Então o melhor aparelho de se testar energia solar é secador de cabelo. Certo? Aprendeu? Você aprendeu? Você aprendeu a testar as instalações da bateria corretamente. Você acabou de aprender agora aqui nesse canal. Você nunca teve uma aula dessa nem na universidade, nem no curso de energia solar. Você aprendeu aqui, mas você vai ter que agradecer. Quer queira ou não, você tem que agradecer. Certo? Então, pessoal, luz solar 120 graus elétrico. Muitos projetos elétricos, e todos são meus, e risco mínimo de regulamentação excessiva de energia solar, pois estou fora da rede. Certo? Não precisa daquelas regulamentações da ANEEL, Equatorial, Semico, não precisa dos engenheiros da Equatorial, não precisa de nenhum engenheiro do Brasil. Quando eu falo são meus e risco mínimo de regulamentação excessiva da energia solar, é porque eu não dependo de nenhum engenheiro do Brasil. Pois estou fora da rede. Projeto solar, off-grid, inversor de frequência 120 graus elétrico. Quando se fala em 120 graus elétrico, trifásico, só trabalho com inversores trifásicos para bobeamento de água. Projeto solar off-grid, inversor híbrido, V2L para V2H usar no campo. Ou usar no apagão. Certo? Eu posso usar a bateria do meu próprio carro. Eu uso um inversor V2L para V2H. Inscreva-se no canal Luz Solar 120 graus elétrico. Então, muito obrigado aí pela participação de você. Dê um gostei. Qualquer dúvida, mande um e-mail, tá aqui. E a chave do Pix é raimundoevangelista@gmail.com. Se você quiser colaborar. Tá bom? Aí, passei uma ótima aula para vocês sobre interferência eletromagnética.